Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, paz, graça. Então, estou aqui para compartilhar mais uma vez convosco o propósito de Deus. Então, o tema que trago hoje é um dos temas que vai revelar o propósito de Deus que tem contigo. Então, cada tema que trato, estou revelando o propósito de Deus que tem contigo, tanto pecador, tanto cristão, tanto religioso. Então, é Deus se revela, que mostra o seu propósito que tem como, que mostra o seu objetivo que tem como, que mostra o seu plano, Deus que tem como, que tem contigo, tanto pecador, tanto como religioso. Então vamos entrar no tema 2. Então o tema 2 estamos a falar que vai para o inferno. Então estou a ouvir, é uma série tratar sobre esse assunto que vai para o inferno. Tratei tratei um dos primeiros vídeos, tratei sobre quem vai para o inferno, falei os grupos que vão para o inferno, depois tratei outro vídeo, falei sobre quem vai para o inferno, tratei os grupos pecadores que vão para o inferno, tratei outro vídeo e tratei porque os religiosos há de ir para o inferno, e trato hoje que trata o vídeo sobre relacionado porque que tipo de cristão há de ir para o inferno. Que tipo de cristão de ir para o inferno? Posso dizer porque os cristãos vão para o inferno, estarei a desonrar o Cristo, estarei a desonrar a palavra de Deus. Mas que tipo de cristão de ir para o inferno? Quando falo isso, quero fazer entender todos os irmãos e irmãs, todos pessoal, para que perceba, pois ter uma vida cristã, no significado tem uma garantia do céu. Então, deixa eu dar exemplo. Cristão ou crente são aqueles que abraçaram a Jesus Cristo na sua vida como Senhor Salvador. Vamos dizer, cristãos são aquelas pessoas que aceitaram a sua salvação por intermédio de Jesus e Cristo. Cristãos são aqueles que estão dispostos para viver para Cristo. Cristãos são aqueles que estão dispostos para caminhar com Cristo. Então, esse é ser cristão. Mas fala que tipo de grupo de cristão há de ir para o inferno, ou que tipo de grupo de crente há de ir para o inferno. Porque as pessoas podem estar relaxadas e pensar já está tudo bem. Porque a nossa mania de nós que somos crentes, somos cristãos, pensamos já assim que já fazemos parte de Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. Pensamos já temos garantia do céu, por isso ficamos relaxados e fazemos. Então são esse tipo de coisa que trazer para que tenha cautela o cristão, para que tu se vive esse tipo de coisa, é melhor sair. Para que tu se cair nessas coisas, é melhor sair. Em primeiro lugar, aqui, o que quero que as pessoas percebam, entendam, que as pessoas percebem, entendam, não estou a falar de cair no pecado, isso é porque todo mundo cai no pecado, isso faz parte da vida. No livro de 1 de João, capítulo, versículo, se nós temos no versículo, diz que para não pegar é mentiroso. Então, não estou a falar desse tipo de coisa, não se vai viver pecado até ao fim da nossa existência na face da terra. Eu não estou a falar desses pontos, porque infelizmente aquelas igrejas, mesmo que são cristãs e que intimidam o cristão, que assusta, coloca palavras pesadas para cristão, quando peca, diz que para você, porque não foi salvo, você perdeu salvação, começa a contar muitas coisas pesadas para a pessoa. Então, não são esse tipo de coisa que eu trato, estou a dizer que tipo de cristão há de ir para o inferno, se ter esses comportamentos com relacionar aqui, para que tu perceba um pouco sobre quem tipo de ir cristão. Deixa lá falar um pouco falar um pouco do assunto que vai te fazer percebendo, porque vamos dar exemplo, o povo de Israel, quando estava na escravidão no Egito, quando estava na escravidão nas mãos do Egito, o povo de Israel, o que acontece? Então o povo de Israel, então Deus liberta o povo de Israel nas mãos de Faraó por intermédio de Moisés. Então Deus faz com que o povo de Israel, a sua promessa era terra prometida. Então o povo de Israel foi livre das mãos de Faraó, mas não são todos que entraram na terra prometida. A Bíblia diz que somente entrou duas pessoas que saíram do Egito. Então, que foi Josué e Caleb. Então, quer dizer, milhares saíram das mãos de Egito. Então, estamos a dizer que milhares podemos também
poder não ser salvo por intermédio de Jesus Cristo, mas nós somos garantia humilhar que podemos herdar o reino do céu. Então, se eu posso dizer, por exemplo, eles não herdaram a terra prometida, não se tratava da questão que não era o propósito de Deus, é que houve uma circunstância que aconteceu na sua caminhada no deserto. Então, mas ele já tinha saído da escravidão, já tinha libertado da escravidão, tinha livrado nas mãos de Faraó. É como nós, quando saímos, estamos nas mãos de Cristo, somos libertados da culpa do pecado, que não vou falar disso. Nós já não condenamos com a Bíblia que estamos em Cristo, não é? Então, mas vamos lá deixar isso aí, só quero fazer para que percebesse um pouco a história de Povo de Israel. Vamos nos pontos importantes a respeito sobre cristão. Eu vou trazer 3 pontos. Se esses pontos, sabe, que está se envolvendo nesses pontos, é melhor sair nesses pontos a tempo a hora, porque não terá. Depois desses pontos, viver desses pontos, vou falar 3. Existem vários papéis que falar de 3 pontos. Vou ver nesses 3 pontos, fica lá saber se tu mores de rede, vais herdar o inferno. Ok, deixa lá. Vamos lá, por exemplo. Primeira coisa, vamos entender quando estamos a falar de crentes aqui. Ok, vamos para o primeiro ponto. Vamos, Galatas capítulo 5, versículo 1 Galatas capítulo 5, versículo 16b. Galatas capítulo 16b até 19, não vou ler tudo. Isso aí pode ler em casa com a tua Bíblia. Galatas capítulo 5, 16b. Ok, deixa eu ler 17, vou ler 17. Galatas capítulo 5, versículo 17 a 19. Pois a carne deseja o que... Desculpa lá, não vou ler 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatra, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, briguejo, orgia, coisas semelhantes. Ok, deixa ela aqui. Então, deixa eu ler o versículo 16, que talvez vamos chegar a um ponto para que percebamos. Diz assim. Ok, vou deixar assim mesmo. Anda, quer dizer o quê? Estamos a dizer todos os cristãos, porque aqui em Galatas capítulo 1, versículo 16, 17, fala de cristão que vive no espírito e vive na carne. Então, o que quero entender? Quero entender que todos os cristãos que vivem nas obras da carne herdarão do reino dos céus. Todos os cristãos que vivem na obra da carne, essa só há de ir para o inferno. O que é isso de viver na obra da carne? Viver da obra da carne, a Bíblia fala sobre, deixa eu ler o versículo 19, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ok, eu vou falar, não vou explicar isso em detalhes, só quero fazer entender. Então a Bíblia diz, deixa eu ler 17, pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, o espírito é o contrário à carne, eles estão em conflito um outro, mas vocês guiados pelos... Ok, deixa lá, pois vive pelo Espírito, de modo a não satisfazer o desejo da carne. Ok. Então, isso quer dizer que as obras são o que menciona em Galatas capítulo 5, versículo 19. Diz assim: quem vive nas obras da carne. Isso aí de viver nas obras da carne e pecar são coisas bem diferentes, temos que entender. Pecado, caímos por ser humanos. Mas viver na carne é outra coisa. Viver na carne cai o pecado. O quê? Pecado cai por causa... Cai no pecado por causa da minha fraqueza, mas na carne vivo por causa de ser as minhas obras, ou ser os meus desejos. A Bíblia, por exemplo, fala de impureza sexual ou impureza moral. Quando fala de impureza moral, isso não é uma coisa que eu caí no pecado. É a minha natureza carnal, meus pensamentos são de impureza moral. Significa que os meus pensamentos não reúnem as condições relacionadas com as coisas de Deus. Eu tenho pensamentos impuros, eu tenho pensamento sujo, então eu vivo baseado nos meus pensamentos. Isso que quando se fala de viver na obra da carne, não preciso
eu praticar só por ter pensamentos impuros, ter pensamento sujo, ter pensamento que não estão da concordância com Deus. Escuta a diferença, eu estou falando de pensamento imoral. Você pode duvidar de uma certa coisa de Deus, isso é normal. Pois vamos dizer assim, será que Deus ainda ressuscita a pessoa? Isso é normal. Pode haver uma desconfiança, conflito de várias coisas. Mas estamos a viver na carne, viver de acordo com os teus pensamentos sujos. Significa o que eu fico a refletir, a pensar. Pois a Bíblia diz que dos pensamentos morais. Então aí não tem como herdar. A Bíblia diz que viver na idolatria. Aqui fala de idolatria carnal. Existe pessoa que, por exemplo, cai por um acidente, fica doente, infelizmente a pessoa não teve orientação suficiente para abraçar o evangelho, depois acaba caindo e vai ter caindo com o curandeiro. Essa pessoa cai no pecado, não vive na idolatria. Isso são coisas que vou explicar coisas, já tenho esboço, explicar cada obra de carne que significa e como podemos entender esse tipo de coisa. Mas aqui não quero explicar isso, mas quer dizer que viver nas obras da carne, viver na ira, viver na inveja, viver no homicídio. Então, quando eu vivo de acordo com as minhas obras da carne, para que tu perceba, eu sou homem natural, eu sou homem comum, eu sempre tenho algo que está inclinado à minha carne, ou está inclinado ao meu corpo, ou está inclinado à minha natureza, ou está inclinado aos meus pensamentos, ou está inclinado ao meu coração, ou está influencia meus olhos. Então, são esse tipo de coisa que falamos que viver é aquilo que me dá mais prazer. Eu tenho prazer de odiar as pessoas. Eu tenho prazer de matar as pessoas. Eu tenho prazer de obras carnais. Eu tenho prazer nisso. Isso me sente prazer. Isso me dá prazer. Isso é a minha alegria, a minha satisfação. É o meu desejo, é a minha realização. É o meu projeto. Então, quando eu falo projeto, eu estou falando de projeto como criar empresa. Estou falando, isso é uma coisa que me agrada. É uma coisa que me sustenta. É uma coisa que me satisfaz. É uma coisa que me deixa alegre. É uma coisa que completa a minha vida. Então, isso que chama-se viver em carne. Então, todos os cristãos que vivem na obra da carne não tem como herdar o reino de Deus. Todos os cristãos que vivem na obra da carne têm que saber de ir para o inferno. Porque as pessoas podem pensar por ser cristão é tudo. Não. É quando tu vive de acordo com a tua natureza, fica lá a saber que não tem como herdar o reino de Deus. Tem que saber logo vais herdar o inferno. Então, os cristãos que do inferno são cristãos que estão relacionados com as obras carnais. Quando fala das obras, está relacionado consigo mesmo, que se baseia no seu sentimento, que se baseia nas suas emoções. Quando fala de sentimento e emoção, não estou falando de uma pessoa ter sentimento, uma pessoa ter emoção, isso é natural. Mas estou falando de acordo com a tua natureza. Deixa lá aqui, por exemplo, que você usa para entender. Obra da cola que se manifesta imoralidade sexual, impureza, debretenagem, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúmes, egoísmo. Então, que está vendo, e que sob manifestação, imoralidade sexual, não, imoralidade sexual. Então aqui estamos a falar de uma coisa que está relacionada de acordo com a minha natureza caída. Então, por ser uma natureza caída, eu tenho uma parte inclinação da parte carnal. Talvez sou muito chato, talvez sou muito confuso, talvez sou agressivo, mas vivo nesse corpo, tenho prazer de ser agressivo. Amo ser agressivo, amo manifestar, amo mostrar as pessoas que sou agressivo, amo para mostrar quem eu sou. Então, isso, eu tenho agressividade. Existe naquele momento que tu tem problema, a pessoa te ofende, perde o controle, isso faz parte do nome. Mas eu dizer, isso é minha natureza, isso é que me dá satisfação. Por exemplo, há pessoas que eles mexem por ser não fica satisfeito se não mostra que aquela pessoa que é ele. Aquela pessoa vai me conhecer, hoje vai saber que se meteu a agir e a pessoa é errada, hoje vai beber a minha raiva, hoje vai beber a minha fúria, hoje vai beber aquilo que eu tenho. Então significa que essa pessoa tem
tem prazer. Não estou falando da pessoa foi naquele momento, a pessoa vive sempre como algo natural. É a pessoa quando para não estar aí para resolver os problemas de uma forma legal, está da forma para resolver de acordo com a sua natureza caída, que é um prazer. Então, quando falamos da natureza carnal, estamos a falar daquilo que está relacionado de acordo à minha inclinação carnal. Quando fala minha inclinação carnal, é o que fala mais alto na minha natureza, o que fala mais alto na minha pessoa, o que fala mais alto de mim mesmo. Então, essa coisa que fala mais alto, porque somos humanos. Por exemplo, há pessoas que quando fica zangado, perde controlos. Então, a natureza da pessoa temos que entender. Então, o problema não é natureza, porque todos temos natureza fraca, temos natureza caída. O problema é quando viver carnal. Quando falamos de viver carnal, estamos a dizer viver para guardar a tua natureza, viver para satisfazer a tua natureza. Então, é isso que chama-se viver na carne. Viver na carne, estamos a dizer alimentar os teus desejos, alimentar aquilo que é a minha revelação. A natureza carnal revela aquilo que eu sou. A natureza carnal revela aquilo que eu sou realmente. Então, a natureza carnal, como disse, manifesta a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, feitiçaria, homicídio. Então, muitas coisas. Então, estou a dizer, todos os cristãos que vivem de acordo às suas obras carnais, esses vão ir para o inferno. Então, são crentes que estão dispostos somente para viver que se baseia das obras carnais. Quando estamos a falar das obras carnais, não estamos a falar sobre a tua visão, não estamos a falar dos teus planos, não estamos a falar dos teus planos, não estamos a falar o que tu deseja que ser. Pensa que não se fala de emprego, pensa que não se fala de negócio, pensa que não se fala de bem-sucedido, pensa que não se fala de ser visioneiro, aqui não se falou de estudar, de lutar, não estamos a falar porque está inclinado na tua natureza para o si mesmo. Agora que inclinado é uma coisa que contradiz a vontade de Deus, que contradiz a palavra de Deus. Tem a dizer que a palavra de Deus não tem peso na tua pessoa, que mais fala mais alto a tua natureza carnal, é a tua natureza pecaminosa. Eu falei pecar é normal, mas estou falando de viver, estou falando como ser um meu estilo de vida. Isso aqui não sei como posso explicar. Por exemplo, pessoas do mundo, eles têm prazer não é para realizar, satisfazer os seus desejos de estar lá a curtir, a fazer, desfazer. Então tudo isso não é para se é viciado de droga, que é alimentar, que é sustentado, se é viciado que é sustentar, que é alimentar, tá vendo? Então estamos dizendo, é como um cristão, esse que alimenta seus vícios, sustenta. Eu posso sustentar meus pensamentos, posso alimentar o seu pensamento de imoralidade sexual e me levar nas coisas de irresponsabilidade. Então, eu ter pensamentos no construtivo para que alimenta-me, para dizer aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz. Isso aí, vou falar em cada coisa para que percebamos, entendemos outro dia. Hoje não estou para explicar, estou a explicar para que entendamos todos os cristãos que vivem nas obras carnais, não de herdar no reino do céu. Por exemplo, existem pessoas que mais quando ficam confusos, não querem saber, não querem ouvir ninguém, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir as pessoas ao seu lado, dizer, não, fica calmo, você já está fora do anormal, não, você se controla, e para essa pessoa significa ele já está a agir dentro de si mesmo. A muita pessoa diz que está a agir fora de si mesmo, aquela pessoa não está a agir fora de si mesmo, está a agir da cor da sua manifestação. Por exemplo, existem aquelas pessoas que são mais nervosos quando zangam. Até pode todo mundo saber, mas chega a pessoa dizer, não, calma, fica lá, já sai fora do controle. Aquela pessoa não sai fora do controle, está a se manifestar a sua natureza de nervosismo. Então estamos a dizer que a pessoa que, por exemplo, ama aquele sistema de nervosismo, porque você pode cometer um erro, não, depois vai refletir, não, o que eu fiz, aquele dia foi demais, eu exagerei. Mas estamos a falar da pessoa alimentar, qualquer coisa, para que me conhecer, aquela vai manifestar meu nervoso. Então, essa pessoa, e não está a unir as condições qualificado para herdar o Deus, você vai herdar no inferno. E eu, quando dou exemplos, estou a dar exemplos simples, claro, é que não quer resolver esse assunto de cada coisa, não quer desejar esse tipo de coisa,
desse tipo de coisa. Por exemplo, há pessoas que amam berrar as pessoas sem necessidade, gritar para as pessoas sem necessidade, humilhar sem necessidade. É o prazer da pessoa, ama aquela pessoa se sente satisfeito quando humilha a pessoa na frente da pessoa, se sente satisfeito. Não existe pessoa não saber como que deve se comportar na frente da pessoa, existe pessoa não educar, estamos a dizer, é uma pessoa que ama a pessoa para ter que humilhar na frente da pessoa, me saber, me conhecer. Então aquilo é que chamamos de difamar, é linguagem bíblica, mas estamos a chamar a palavra de humilhar aquela pessoa para pisar. A pessoa significa está se manifestar o prazer da humilhação. Essa pessoa tem manifestação de humilhar as pessoas, tem um espírito de humilhar. Então essa pessoa, quando tem esse espírito, fica a saber que não deve herdar o reino do céu. Eu quando falo dessa forma, estou falando para que as pessoas percebam de uma forma simples. E estou falando de uma forma clara, específica, que vivemos dia a dia hoje, para que as pessoas percebessem. Não quero entrar aqui para detalhar esse assunto, somente quero fazer para que percebamos esses ponto importante, todos que vivemos nas obras das carnes, viver nas obras das carnes é ser a nossa prática dia a dia após, é ser o nosso consumo dia a dia após, é ser a nossa alimentação dia a dia após, e para me consumir com a imoralidade sexual, dia a dia após me consumir com a impureza, dia a dia após me consumir com a libertinagem, dia a dia após me consumir com ciúmes, dia a dia após me consumir com feitiçaria, dia a dia após me consumir com idolatria, dia a dia após me consumir com homicídio. Então são esse tipo de coisas. Estamos a falar sobre as obras da carne. Então significa o que fala a minha pessoa, o que fala a minha natureza, aquilo ali que é o ser da pessoa que se revela, mas fala. A pessoa pode não me ver, a pessoa pode não estar comigo, porque as obras das carnes é tudo, a pessoa pode ver, a pessoa não sabe quando é que está meu coração contra o meu próximo, não sabe que estou a lhe feitiçar, por exemplo. Então não sabe o que estou a pensar, não sabe quais são os pensamentos que estou a ter quando estou sozinho, quando estou sentado. Então são esse tipo de coisa quando vivemos nas obras da carne. E, por exemplo, deixa ela falar uma palavra muito pesada, específica. Por exemplo, a língua diz aquelas que há pessoas que são obreiros, são líderes, são pastores, que dizem que só se tem aqui, a partir daqui, da qual frente que estou falando aqui de cinturão, aqui corta de cinturão para cima da minha cabeça, que é sangue de baixo desse cinturão para embaixo, essa pessoa não santidade. Então significa que essa pessoa ama o prazer do sexo, essa pessoa está abraçada desse tipo de coisa. Então essa pessoa está vivendo a obra da carne, dizer, pá, por mês deixa uma parte, você sabe, mas essa parte esquece. Então são esse tipo de pessoas que chamamos de viver na obra da carne. Então viver na obra da carne são pessoas que não devem herdar no reino do céu. Não devem herdar. Então vou continuar isso aí. Depois diz assim o segundo ponto. O segundo ponto, pessoas que não devem herdar o reino dos céus. Diz Romanos 2:1. Então, o segundo ponto, que tipo de crentes ou cristãos que não herdará o reino de Deus? Segundo ponto, vamos Romanos 2, capítulo 1, diz assim. Romanos 2, capítulo 1, diz assim. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Portanto, que você julga os outros é indesculpável, condenado. Então estamos a falar de pessoas cristãos que julgam o seu próximo. Então, isso aí, para entender a palavra julgar, muitas pessoas, eu vou falar diferente disso aí, mas existe julgar, existe repreender. Julgar, repreender são duas coisas bem diferentes. Ok, mas vamos no assunto essencial. Estamos a dizer, são pessoas que não herdarão o reino de Deus, que são cristãos, são pessoas que somente estão sempre dispostos para julgar o seu próximo. O que significa julgar o seu próximo? Isso significa o julgar individual. Julgar individual significa eu condenar o meu irmão.
existe falar da atitude da pessoa que ele que cometeu é pecadão e eu estou a repreender. Então, mas julgar significa, nesse Roma, significa condenar. Como Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, versículo 19, julgar o próximo a dever a si mesmo. Então, para dizer que aqui fala de condenar. Então, a palavra julgar, há cristão que julga o seu próximo. Aqui estou falando de cristão entre cristão, não estou falando de cristão entre religioso, o cristão entre o mundo. Estou falando de cristão entre cristão ou crente entre Cristo. Por exemplo, há cristãos quando um irmão, o seu próximo, comete um pecado, cai e julga, condena. Julgar que estamos a falar mal da pessoa, repreender, corrigir, só coisa bem diferente, mas falar mal da pessoa, por exemplo, aquela pessoa dizer que aquela ali não presta, aquela pessoa não vale, aquela pessoa se for de Deus não vai cair, se for de Deus, porque fez isso. Então significa uma atitude condenável diante de Deus, julgar as pessoas, condenar o seu próximo, reprovar a atitude do teu irmão por ter caído no pecado. Não estás a repreender, reprovar a própria pessoa. A pessoa cometeu o pecado e caiu, correu para condenar, para julgar, para dar nome, aquele não presta, aquele não é de Deus, aquele não é cristão, aquele não merece. E quando falo isso, falo por causa de uma visão geral, deixar eu dar exemplo, para que percebamos que se fala individual não vai ajudar, vou falar de visão geral. Por exemplo, existe visão geral sobre as congregações, as igrejas que são cristãos, que são evangélicas, quando um irmão, deixa eu dar uma coisa prática. Quando um irmão comete um pecado nessa congregação, depois engravida, aquele irmão, vou falar coisas práticas sempre, engravida, depois aquele irmão é condenável. E aquele irmão é reprovado, é desqualificado. Então é como dizer, para ele não pertence, não merece. Ele não merece estar convívio no meio de nós. Ele não merece ter perdão. Ele ter pecado contra Deus, então não um de nós. Então ele é, como posso dizer, é representado ao público, reprovado ao público, ser humilhado ao público, ser expondo ao público. Então, essa é da forma que estamos a falar sobre condenação. Condenação, estou a dizer, quando vejo o meu irmão cai no pecado, depois eu vou condenar. Eu não vou ter, quando começo a falar, dizer, para ver aquela pessoa que você é cristão, aquela ali. E deixa ela falar uma coisa prática, talvez, para que perceba. É claro que nós percebemos palavra de julgar de uma forma específica, claro, não falar de própria palavra julgamento, não falar de uma palavra que era um compreensível. Por exemplo, nas igrejas, temos uma lei que é estabelecida, não é? É estabelecido com as lideranças. Estou falando das igrejas cristãs, igrejas evangélicas, ou igreja bíblica, não é? É estabelecido uma determinada lei. Quando fala de uma, estou falando de uma determinada visão dentro da igreja. Por exemplo, dizer, qual é o padrão dentro da igreja? O cristão deve conviver conosco, ou deve viver. Quando aquele irmão comete a irregularidade ou comete um erro que está desobedecendo às ordens que foi estabelecido dentro da congregação, aquele irmão passa a ser julgado, condenável. Então, esses cristãos, estou falando da própria liderança que julga essas pessoas, que condena essa pessoa, que humilha essa pessoa como posso dizer, essa pessoa acaba ser mal visto, acaba ser uma vergonha, para nós que, por exemplo, conhecemos, acabamos ser uma vergonha para nós, e nós começamos a rir, começamos a dar nome. Então isso chama-se e próprias pessoas que rebaixou a pessoa que humilha. Não vou herdar o reino do céu. Não estou falando da pessoa que cometeu pecado, estamos a falar que nós estamos a julgar contra a pessoa. Por exemplo, a pessoa, vamos dar assim, é um membro, não? É um membro cometeu um pecado que não está aqui, colocar o padrão na congregação, então aquela pessoa acaba a ser condenada, julgado. Deixa ela fora um desideias simples, que talvez vamos chegar no pensamento claro assim. Existe uma igreja que estabelece quando uma pessoa, por exemplo, comete, como posso dizer, uma pessoa é batizada, não vai falar assim, é batizada, depois é engravida, depois quando engravida, aquela pessoa é condenável. Aquela pessoa vai ser apresentada ao público, aquela pessoa vai ser humilhada, aquela pessoa... muitas coisas.
E não é chamado para ser aconselhado, não está a ver a diferença? Então, não está a ser chamado aconselhado. Quando nós chamamos de aconselhado, significa que estamos a condenar. Dizer que essa pessoa para engravidou, xixi, para ter principal. É que não sei a língua portuguesa, como dizemos, mas que aquela pessoa para perde as virtudes, qualidades que merece aquela congregação, tem que parar, tem que se casar. Então, isso significa um julgamento que estamos a dar àquele próximo. Por exemplo, se um obreiro comete um pecado, vamos dar um exemplo, um obreiro ele cometeu um pecado, não é? E depois o pecado de desobedecer à ordem que foi estabelecida na igreja. E depois aquele obreiro também começamos a apresentar no público para humilhar, para adversário. Isso significa estamos julgar a pessoa. Nós estamos a dizer quando uma pessoa é obreiro, temos que apresentar dentro da igreja de uma forma mostramos que está na mão, pusemos aqui, o irmão cometeu pecado, mas no momento ele vai parar a obra de Deus, porque não bem-vindo para uma pessoa servir que cometeu pecado, não é? Anda, mas só que em vez de chamar, aconselhar ou mostrar à igreja que mas temos que continuar a amar a Deus, temos que continuar a amar, ele é o homem cai, porque todos somos humanos que nos envolvemos na queda do pecado. Então estamos a dizer que são pessoas que ficam contra a atitude daquela pessoa que pecou. Não estou falando de pessoa que pecou. Porque a pessoa vai dizer que a pessoa que pecou é que vai para o inferno. Nós estamos a falar aquela pessoa que pecou e depois nós começamos a lançar as palavras contra aquela pessoa. Aquela pessoa estamos a julgar. Ou deixar de dar exemplo, por exemplo, como os fariseus quando encontrou aquela mulher que estou esquecendo, João capítulo 8, aquela mulher que tinha se envolvido um adultério com o homem, mas mesmo que era dele, não era dele, ok, vamos dizer. Mas estamos a dizer que aqueles homens não esperavam para que Jesus dava orientação a ela como pode sobre esse pecado, o que deve ter feito a ela para ser perdoada. Então eles estavam condenando ele, que diz Jesus, ela merece ser apedrada, ele merece ser condenado. Então o julgamento é dizer, a pessoa por ter cometido esse pecado, ele merece ser condenado, ele merece ser expulsado da igreja, ele merece ser colocado no lugar de Jesus, ele merece não ser juntado conosco. Então quando momentos contradizemos a visão bíblica por causa dos princípios que estabelecemos dentro da igreja, então significa que isso estamos a julgar tudo que estabelecemos dentro dos princípios e contradizemos, e o irmão por ter caído no pecado significa que nós estamos a condenar o irmão, mesmo não falamos nada com o irmão, para dizer que para aquele irmão pecou, não queremos saber nada dele, faz parte do grupo, de uma forma, de chamamos a ele, falamos com ele, para o pecado não vai fazer mais parte desse grupo, por causa disso, mas dizer, para nem quer saber nada, nem quer ver mais ele fica lá mesmo, porque para um membro não tem como, e ninguém fala mais com ele, os irmãos, não fala mais com ele, os líderes, não fala mais com ele, os obreiros não falam mais. Então significa que estamos a julgar, estamos a condenar. O julgamento não precisa falar. No momento que eu sei que o irmão cometeu um pecado, então o pecado caiu, eu sei que aquele irmão me aproximava dele e depois quando comete o pecado eu não me aproximo, significa que estou a julgar a ele psicologicamente. Então isso significa que não tenho como perder a ordem do Senhor, porque eu estou para serviço para julgar. Eu não estou a favor para aconselhar, não estou a favor para orientar, não estou a favor para dar força, não estou a favor para dizer Deus ainda te ama, não estou a favor que Deus perdoa, não estou a favor de dizer que aconteceu, mas Deus ainda dá oportunidade. Estou a favor para condenar, estou a favor para dar nome, estou a favor de dizer que não prende, mesmo estiver presente com a pessoa, mas dizer que aquela pessoa anciã, então julgamento, podemos julgar o pensamento, podemos julgar por afastamento, podemos julgar por palavra, podemos julgar por as medidas pesadas, então isso chama-se julgamento. Então estamos a dizer que quando no momento somos orientados na igreja e depois nós, aquela pessoa, nos comportamos bem e comete o pecado, começamos a sair daqueles princípios, começamos a fazer com que julgamos aquela pessoa. Então se ela fala uma palavra pesada, para que percebamos. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Um pastor cometeu pecado na igreja, não cometeu pecado. Começamos a julgar ele, não, ele cometeu pecado, ele não merece mais ser visitado, ser visto. Quando estamos a julgar a ele. Notamos, existe assim, cometeu pecado, ele automaticamente tem que abandonar a obra de pastor, isso é bíblico. São coisas diferentes, temos que entender. Aqui não estou a falar de descargas, aqui, porque as pessoas vão começar a dizer, mas ok, pode servir. Não vamos admitir uma pessoa que cometeu o pecado de servir na igreja. Isso não funciona, é bíblico. Mas estou a falar de que estamos a falar da pessoa já ter mal visto com a pessoa. Condenamos a pessoa, não queremos saber nada da pessoa, não queremos visitar, não queremos já pode dizer, pá,
esperava isso, eu já sabia. Então isso chama-se, estamos a julgar, estamos a condenar. No momento que tu não mostra boa atitude, quando a pessoa está julgando, mesmo não está presente com a pessoa, no momento que tu não mostra o apoio, já estás a julgar a pessoa. No momento que tu não se preocupa se aproximar para ajudar, mas está lá de lado para dar os nomes, já está a julgar. No momento que não se preocupa para estar mais com a pessoa, somente quer estar contigo, porque o canto seu, porque cometeu isso, é como se fosse. Vamos dar exemplo. Mesmo um criminoso que comete o crime para os amigos vai dar força, não. Um criminoso que comete o crime para a família vai dar família, mas vai dar força. Mas é isso que é verso, infelizmente, nas igrejas, a maioria que são evangélicas. Aquela pessoa afastada, é colocada as ideias pesadas, aquelas ideias que tomam medida a favor daquela pessoa. Então aquela pessoa acaba não ter o valor de seu próximo. Então isso chama-se julgar. Então condenar, reprovar de tudo, como fizeram os fariseus, eles por ter cometido aquela mulher, aquela que estujou, então eles reprovaram a atitude dela, então eles queriam matar, queriam condenar, queriam apedrejar. Então estamos a dizer, é trazer o resultado do ponto de vista, não trazer os resultados bíblicos, é ir contra a pessoa, não ir contra o resultado da pessoa. Então tudo quando eles levam contra o nosso irmão porque pecou, isso é julgar. Quando eles leva contra o irmão porque caiu, isso é julgar. Porque a pessoa, por exemplo, dizer, pai, nós sabemos que não tem nada de cristianismo, isso não quer ir na igreja, não vai mais na igreja. Isso é julgar. Eu sabia que aquela pessoa não tinha nada de Deus, depois já, isso é julgar. Então, julgar, estamos a dizer, é ir contra a obra do Cristo que fez qualquer pessoa, ou Cristo pode fazer. Então isso chama-se julgar. Então ir contra a palavra de Deus e sobre o meu próximo, isso é julgar. Ir contra a verdade, isso é julgar. Então julgamos de várias maneiras. Então, mas esse julgamento quer dizer tudo, não tem como para as pessoas herdarem de ser. Todas as pessoas que julgam vão ir para o inferno. O julgamento individual. Não estou falando de repressão, isso vou tratar um dia para que percebamos, porque a pessoa começa a interpretar mal, entender mal. Já se, por exemplo, eu repreendo muitos pregadores que pregam a falsificação, então repreendo muitos. Por exemplo, tenho um vídeo que estou esquecendo, a história da igreja católica que eu fiz, então trabalhei muito nesse assunto, repreendi muitas coisas, então nem cabeça eu fiz uma palavra para dizer que não se parte, estamos a falar quando o irmão peca individual, pecados pessoais. Pecados pessoais, pecados caiu, um cristão caiu, somos humanos, como o rei David, por exemplo, que caiu, que pecou, não é? São pecados pessoais, mas o pecado de rei Saul e rei David é diferente, o rei Saul desobedeceu a voz de Deus, essa coisa é diferente. Ok, vamos, terceiro ponto, que é a última parte. Vamos no João, capítulo, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, a palavra de Deus diz assim: não ama o mundo nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então isso quer dizer o quê? Significa pessoas que amam o mundo não tem como para herdar o reino de Deus. Estamos a falar pessoas que amam o mundo e essa pessoa dirige no inferno, estamos a falar de cristão. As pessoas confundem amar o mundo. Amar o mundo não estamos a falar de ter sucesso, amar o mundo não estamos a falar de estudar, amar o mundo não estamos a falar de fazer os seus planos, amar o mundo não estamos a dizer para você, não, isso não tem nada a ver. Amar o mundo não está a dizer para escolher roupa que gosta, para escolher casa que gosta, para escolher que tipo de casa que fazer, isso não tem nada a ver. Aqui é amar o mundo, por exemplo, vamos no João 2, versículo 16, vamos entender que tipo de mundo que está a falar de Deus, diz assim. Diz assim. Pois tudo que há no mundo, o cobiça da carne, o cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Então, por exemplo, que ama o mundo, cobiça da carne. Então, que a pessoa está relacionada com os desejos carnais. A pessoa ama o mundo, tem prazer nessa coisa do mundo. Então, cobiça dos olhos. As pessoas olham mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, o cristão com seus olhos estão mais inclinados nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Os seus olhos estão mais inclinados, mais a favor, a sua inclinação das terras do que de Deus. Que, por exemplo, é esse
falamos de amar o mundo, o amor ao mundo é quando a minha cobiça, a minha natureza cristã é inclinado mais nas coisas terrenas do que de Deus. Estamos a dizer, amar o mundo aqui na inclinação carne, estamos a dizer, a minha natureza carnal é que fala mais alto do que as coisas de Deus. A minha natureza carnal está pegado, a fala natureza carnal, não vou explicar, vou explicar outro dia, mas sobre os jogos também, porque também tenho um estudo que já fiz, isso é sobre o que amar em que nós estarei cobiçado nos jogos, cara, a cura dos bens também, não é? Então, outra coisa que diz assim, ostentação dos bens, então ostentação dos bens, então, como posso dizer, a palavra ostentar significa dos bens, exibir aquilo que tenho para as pessoas. Essa coisa de ostentação é um assunto que gostaria de trabalhar muito nesse dia para que precisar, porque existem várias maneiras de ostentação. Mas ok, ostentação dos bens, usar os bens para exibir, isso chama-se amar o mundo. Então significa usar meus bens para que mostrar que eu sou, não há mais ninguém. Isso significa amar o mundo para que medir as pessoas pelos bens, para mostrar às pessoas que eu sou. Então significa amar o mundo. Então todos os cristãos que amam o mundo, essas pessoas não têm como herdar o reino de Deus. As pessoas que amam o mundo, essas pessoas todas vão ir para o inferno. Eu estou falando de 3 grupos de pessoas que eles amam o mundo. Desculpa, de pessoas que odeiam para o inferno. Então estamos a dizer pessoas que os cristãos que odeiam para o inferno. Estamos a falar de crentes que eles em primeiro lugar são crentes que eles se baseiam no prazer das obras da carne. Segundo, são cristãos que julgam o seu irmão, o seu próximo. Terceiro ponto, estamos a dizer os cristãos que amam o mundo. Então são esses pontos, quando temos um desses elementos na nossa vida, fica a saber que nós não vamos herdar o reino de Deus. Não funciona graça para essas coisas, temos acesso ao céu. A graça é intermédio na face da terra. A graça tem que operar a nós. Porque a graça não opera somente quando aceitamos Jesus como Senhor Salvador. A graça também opera nos nossos pecados. A Bíblia diz que Romanos capítulo 5, versículo 21, se nós estamos enganados, diz assim, a abundância da graça está acima do pecado. Então significa também Deus, Ele nos dá a sua riqueza, graça, para que possamos vencer os nossos pecados, para que possamos vencer a nossa natureza carnal, para que possamos vencer o mundo, para que possamos vencer o julgamento por nosso próprio. Essas são obras que fazem parte da nossa natureza. Essas são coisas que fazem parte da nossa vida. Isso é uma coisa que é nossa inclinação da nossa natureza. Nós somos os humanos, então carregamos esse tipo de coisa. Mas a graça de Deus está acima dessas coisas. A graça de Deus opera a favor dessas coisas para que não possamos herdar o inferno. Então, quando fala desse tipo de coisa, é porque Deus, Ele sempre, o próprio Deus mostra quando nós estamos a caminhar da forma como nós entendemos, da forma como seguimos aquilo que achamos, que porque seguir a minha natureza carnal, como os cristãos dizem que porque na minha obra carnal, porque sou fraco, vou ter que alimentar para Deus vai entender, isso não funciona, porque a graça de Deus está disponível para vencer esse tipo de coisa. Outra pessoa, porque para aquele irmão, que já exagerei demais, isso não funciona de julgar, aquele julgamento já falei bem, julgamento individual, quando falo julgamento individual, estamos a dizer que trata o julgamento com o próximo, isso chama-se julgamento individual, que trata o julgamento assim com a pessoa que sou próximo, mesmo ali estabelecido na igreja, é um julgamento individual, dizer que tu faz isso, então tu nessa igreja estás numa situação X. Então são esse tipo de coisa. Também o amor ao Pai, o amor ao mundo. Então essas são obras que nos provam que não teremos como herdar o reino do céu. Então preciso dizer que tipo de cristão que odeia do inferno? Só esse tipo de cristão que odeia para o inferno, se morrer no meio desse tipo de pessoas dessas coisas que eu falo, fica a saber que vai direto ao inferno. Pois é, mas pessoas que me perguntam, tu sabes, vai ir para o céu para garantir a Bíblia
Bíblia nos diz tudo, não precisamos dar voltas. Muitas pessoas dizem que só Deus que sabe, isso não funciona, a Bíblia é uma revelação completa. Outra pessoa diz, não me julgue, vamos julgar é Deus. Ei, isso é pesado, pode dizer isso. Então, são esse tipo de coisa, dizer, não me julga porque vamos julgar. Você pensa, vai escapar o Deus? Não escapar. Nós estamos aqui para julgar, nós estamos a dizer que são pessoas que procuram desculpas, razões para defender as coisas que não agradam a Deus, que deixa ela falar uma palavra pesada que eu gosto, para satisfazer, para sustentar as nossas desgraças. Eu gosto de falar palavras pesadas para perceber as nossas desgraças. Então nós estamos a favor da nossa desgraça, sempre procuramos desculpa. Isso é muito perigoso. Então a minha desculpa vai funcionar para as pessoas, mas para Deus não vai funcionar. Temos que entender a diferença. Funciona para o meu próximo, mas para Deus não funciona. E se Deus diz todos vamos ir para o inferno por causa dessas atitudes. Essas são as atitudes que nos levam para ir no inferno. Pensa que não falei de cair, porque falei das atitudes qualificadas que vão nos levar para o inferno. Então, eu preciso dizer que todos que sabem são cristãos, há uma necessidade, que é uma oportunidade, abraça a graça de Deus, nos justifica. Jesus Cristo fala no Mateus capítulo 26, versículo 40, diz assim, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Não abraça a tua carne, abraça o Espírito Santo. O Espírito Santo está disposto para lidar com as nossas fraquezas, para lidar com as nossas desgraças. Não quero falar das fraquezas, para lidar com as nossas desgraças. Então é isso que Deus nos orienta. Então todos os cristãos que não terão adoração significa simplificação desobediente totalmente a Deus. Por isso chama-se desobediência quando obedecemos às obras da nossa carne. Chama-se desobediência a Deus quando julgamos o nosso próximo. Chama-se desobediência a Deus quando amamos o mundo. Então, esse é o propósito de nos trazer cristão, Deus que tem um propósito contigo, ser milhares cristãos, vivemos dentro desses espíritos que eu falei, isso por causa muitos ainda não tem noção, porque nós pretendemos por Deus, é um Deus de perdão, Deus vai entender, isso não funciona, meu irmão, a oportunidade agora ainda estamos em vida e respiração, sobre os religiosos também devem aprender, quando aceitar Jesus Cristo, tem que abraçar esses métodos, não permitir que o mundo continua a ser governado com a tua natureza, também os pecadores. O pessoal vai dizer que hoje fala direito para os cristãos, mas também para os pecadores, quando se converter, eles vão saber, não, há coisas que vão me levar para o inferno, não por causa estão assim, também os religiosos. Andar para dizer isso, como separei vários patos, que já tratei a favor dos pecadores, que tipo de pecadores que eu digo para o inferno. Já tratei um vídeo sobre que tipo de religioso eu digo para o inferno. Então são esse tipo de coisas. Obrigado, Deus possa os abençoar. Uma das coisas que eu penso que Deus, peço para se inscrever no meu canal, para me ajudar a crescer, escrever no meu canal, ajudar a crescer uma bênção, você na minha vida. E também penso, não fugir a mim. Penso também para colocar like lá que está me ajudar a divulgar o meu trabalho, o meu vídeo, está me ajudar a divulgar o propósito de Deus para o homem. E também coloca os comentários, gostou ou não gostou, coloca qualquer dúvida, coloca aqui. Se tens uma dúvida a favor de cristão que tratemos, como vamos herdar no inferno, vamos ir para o inferno, como somos cristãos, coloca as questões, sempre estarei disposto para responder. Até vou terminar até aqui, digo todos que me acompanharam até aqui, digo, perdão, desculpa, eu tenho que ficar com o copo d'água. Às vezes tenho medo de ficar do copo d'água quando começo a falar, depois penso que posso bater o copo cair. Mas eu tento fazer o copo, falar muito depois. Mas é isso. Muito obrigado a todos que me acompanham aqui também. Penso, compartilhe o vídeo para os outros, conheçam o propósito de Deus, também os cristãos para que saibam, também todos os pecadores, que Deus tem um propósito, tudo que ainda respiramos em vida. Digo todo mais uma vez, muito obrigado. Vocês todos, tantos pecadores, tantos religiosos,
Portanto, os cristãos, os crentes, vocês são uma bênção para Deus. Porque se você não fosse uma bênção para Deus, Deus não teria me revelado essas coisas que tem a ver contigo. Deus me revela isso porque tu és muito importante para Deus, tens muito significado para Ele. Que bênção na sua vida. Amém.